a tribuna livre, conforme o artigo 251 do nosso regimento interno, após o término do pequeno expediente, o doutor Daniel Habermann, especialista em medicina do esporte, utilizará a tribuna livre da Câmara para explanar sobre a Semana da Hipertensão Arterial, que abordará o tema Educação para a Saúde. Cumpre-nos esclarecer que, de acordo com o nosso regimento interno, inicialmente o orador terá o tempo de 10 minutos e, a seguir, os vereadores que desejarem poderão usar a palavra por 3 minutos cada um. Após a exposição dos vereadores, o orador terá mais 5 minutos para suas considerações finais. Eu queria aqui registrar e agradecer a sempre presença do Dr. Habermann, o seu pai, seu Francisco Habermann, um grande parceiro dessa casa. Fica aqui registrado o nosso sincero agradecimento. Como é que está, dona? Passaremos, então, a palavra ao Dr. Daniel Habermann. Boa noite a todos, boa noite à diretoria da Câmara Municipal, em especial ao presidente Curumim e a todos os vereadores. Agradeço a oportunidade, o convite feito à nossa atividade na área médica, podendo trazer aqui algumas informações a respeito não só da saúde, mas em especial sobre a Semana de Combate à Hipertensão, que se iniciou no dia 26, domingo, e termina ao final da próxima semana. Nesse período, é importante dizer que a nossa condição como médico é tentar facilitar e orientar as pessoas, diminuindo os problemas relacionados à saúde, que podem levar a riscos e a mortalidade, principalmente do ponto de vista cardiovascular, que é uma das principais, se não a principal, aliás, doença e problema de mortalidade no Brasil e no mundo. Então, trago aqui algumas informações que são interessantes, já que o exercício é uma das maneiras de nós reduzirmos esses riscos para morte e morbidade, ou seja, doença e mortalidade cardiovascular. Na medicina do exercício, em especial, a gente tem a oportunidade de trabalhar com diferentes profissionais, sejam eles médicos, colegas, como também toda a equipe, como enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, passando por outros profissionais, também na área de educação física e também agentes administrativos, onde acredito estejam inclusos todos nós, da sociedade, e em especial essa Câmara com os vereadores representando-a. Dessa maneira, é sempre importante ver a coisa com muito coração, ou seja, com muito cuidado para cuidar do próprio coração, ver com bastante atenção. Já que nós temos uma definição de saúde gerada pela Organização Mundial de Saúde, até de forma bastante recente, que diz que saúde não é só não ter doença, mas sim um conjunto de condições que refere-se ao completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, se nós não tivermos doenças, não quer dizer que nós temos saúde. Portanto, é necessário que a gente tenha condições de poder interferir nessa nossa condição de saúde, que não seja só o fato de não ter doença. Já a definição de doença, justamente ocorre em qualquer alteração deste estado estrutural ou funcional, ou seja, das condições funcionantes normais do corpo, e alterando as limitações sobre a sua atividade, com restrição não só no dia a dia, mas também na condição social e no ambiente em que a pessoa vive. Sendo assim, é óbvio que nós não podemos só pensar em prevenção, lembrando do atendimento, que geralmente é complicado, como lembrou agora há pouco o vereador Lelo. É normal que nós tenhamos filas cada vez maiores, infelizmente, porque não podemos suprir a quantidade de pessoas que estão ficando doentes. Imagine daquelas que não têm a doença, mas que vão ficar. Então a coisa vai ficar muito difícil daqui para frente.
É natural que a nossa ideia seja, então vamos construir mais hospitais, vamos fazer... Não, se a gente for fazer isso, não haverá dinheiro no mundo que possa garantir a saúde para as pessoas. Então, o caminho tem que ser outro. O caminho que nós temos indicado é o caminho do conhecimento. E esse conhecimento são de coisas simples, que a gente pode aprender na escola, na hora que entra no pré-primário, no grupo escolar, e que vai educação adentro. E não só a educação formal, a educação fora do ambiente hospitalar, do ambiente escolar. E é natural que, para a gente poder ter essa condição de plenitude de informação, é necessário que as pessoas sejam capazes de se autoavaliar. Ocorre que quanto mais tempo passa na vida, mais difícil é da gente se autoavaliar. Se eu mostrar aqui, por exemplo, 3 palavras simples como essas aqui, atividade física, exercício e esporte, e perguntar a vocês qual a diferença entre elas, acredito que muitos vão ter dificuldade de diferenciar uma da outra. Mas existe diferença. E o importante é que a gente possa entender, independente do conceito que é gerado por conta de cada uma dessas palavras, que isso faz parte da escolha do dia a dia de uma criança, de um adolescente, de um adulto e de uma pessoa da terceira idade. Mas que a gente precisa aprender a ensinar isso e dizer que esse tipo de condição está voltado com fatores de risco, que são desde o estilo de vida que a pessoa vai ter durante o decorrer da vida, o ambiente onde ela vive, a condição relacionada à biologia própria, ou seja, conhecer o seu próprio corpo, e as condições de assistência, saber o que a sociedade pode oferecer para ela na assistência na área de saúde. Mas quando chega na assistência, já é tarde demais. Então nós temos que pensar, primeiro, nos 2 ou 3 itens que eu mostrei aqui, porque eles, de fato, influenciam muito mais na doença e na morte por essas doenças do que qualquer outro tipo de cuidado. Veja que a assistência corresponde, em média, a 10% da condição que o indivíduo tem quando apresenta um infarto, por exemplo. Ele morreu porque faltou assistência. 10% só dos casos que morrem assim. Os outros 54% tiveram um infarto porque não se cuidaram, porque não tiveram um estilo de vida adequado para chegar até tal ponto. Portanto, comportamentos como alimentação, exercício físico, hábitos, tabagismo, álcool, drogas, as condições sociais e emocionais vão envolver-se diretamente nesses riscos que podem levar às doenças cardiovasculares. Hoje, já existem estudos mostrando que diferentes ambientes fazem diferença nas condições dos riscos que são apresentados para esses problemas. Nas metrópoles, o risco de pessoas que fazem atividade física, que não fazem atividade física, é muito maior. No interior, as atividades físicas dos indivíduos ativos já aumenta. E no litoral, por situações plenamente geográficas, é muito mais fácil e prazeroso realizar um exercício. Então, conhecidamente, se sabe que em diferentes situações se morre mais ou menos de problemas cardiovasculares. Ora, nós não vamos transformar Botucatu em praia, mas dá para melhorar bastante coisa. Porque a gente sabe que o caminho onde existe o comportamento e o ambiente vai levar a mudanças na condição genética da própria pessoa e até dos descendentes para ver mudanças e consequências biológicas benéficas na proteção das condições de saúde de cada um. A redução de risco, quando se faz isso bem feito, é de quase 70%. Pergunto eu, que investimento que lhe dá esse rendimento hoje, financeiramente falando? Nenhum, eu não conheço. Eu acho que nem no tempo, quando tinha mais inflação, não tinha nada assim. Então, 66% de redução de risco de ter um infarto, de ter um derrame ou qualquer outro tipo de advento que leve a uma morte, né, precoce, desnecessária, do indivíduo que muitas vezes está na condição de produção, ele é ativo, ele é produtivo para a sociedade. O esquema hoje é conhecido como modelo Mobile, ou seja, são vários aspectos, onde uns pesam mais que outros, mas tem que ter um equilíbrio entre si. E não podemos deixar de falar da questão urbana na arquitetura, no transporte, na recreação e entretenimento.
Já que, como eu disse, não podemos mudar o clima, nem a geografia, mas a condição da área construída, sim. E incentivar políticas de educação, desde criança até a fase adulta e continuando até na terceira idade, para que as pessoas se conheçam melhor. Outro dia tive que falar para uma paciente minha, a senhora está com quantos anos? Ah, estou com 60 e poucos anos. A senhora tem que tomar posse do corpo. Deus deu um corpo para a senhora. Quando a senhora nasceu, a senhora ainda não tomou posse dele. É importante que a gente se conheça e saiba exatamente o que é possível fazer com o nosso corpo e cuidar dele. É obrigação nossa cuidar. Ninguém vai ficar cuidando para a gente. Então, ensinar a cuidar vem de criança, vem na escola, vem na família, vem em casa. Tá? Trouxe aqui uma ideia bem interessante, agora com uma nova embalagem, de um remédio que se chama Agitol. É proporcionado por um grupo de São Caetano do Sul, que não à toa é o melhor IDH do Brasil, né, Índice de Desenvolvimento Humano, onde foi desenvolvida a ideia de que é possível prescrever exercício numa caixinha. É lógico que a caixinha não é mágica, mas dentro tem uma bula que diz como deve ser usado, ou seja, como que o exercício pode ser feito de maneira prática e objetiva. Foi já comentado aqui no texto lido anteriormente, pelo secretário da Casa, que 150 minutos é o mínimo que se espera para que a atividade física seja de fato eficiente na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, divulgar isso, incentivar o aprendizado disso na escola é fundamental. Hoje já se fala mais, é de 150 a 250, de 3 a 5 vezes por semana, pelo menos 30 minutos por dia. Numa oportunidade recente, tive a satisfação de conhecer uma pessoa. Alguém daqui sabe quem é? Todos já ouviram falar e tenho certeza que já falaram dele. Dr. Kenneth Cooper. É esse senhor de 84 anos que, ao apertar minha mão no Congresso de Medicina Esportiva, agora no meio do ano passado, apertou com força e vigor. Então já deu para perceber que é uma pessoa rígida. Deu uma aula para mais de 500 pessoas no auditório lotado em Belo Horizonte, durante os 3 dias de congresso. Falou uma frase que também ouvi aqui, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Ele diria que se ele tivesse que resumir a vida dele, científica, numa frase ele falaria isso. E mandou eu transmitir esse aperto de mão a todos aqueles com quem eu tivesse contato na área de saúde ou em todos os profissionais que se envolvessem na prevenção de doenças cardiovasculares, especialmente, que é uma área que ele trabalha. Foi um grande incentivador e trabalhou na preparação física da Seleção Brasileira de 1970, contou lá a história de como isso aconteceu, através do relacionamento dele com o antigo professor, educador físico Cláudio Coutinho, né, que também foi técnico em 1978, e o resultado é esse, uma pessoa que tem uma projeção de âmbito mundial e que sabe e consegue traduzir isso em poucas palavras, como toda pessoa que viveu bastante, estudou bastante. Então, queria finalizar mostrando que nós também temos os nossos Coopers, que já vem há um bom tempo. Quem precisar de referência, tem o site aqui, do portal Agita, que é desenvolvido lá na cidade de São Caetano do Sul, nas pessoas do Dr. Vitor Matsudo, também da área de medicina esportiva, que todo ano, bastante incentivador e motivador a respeito do exercício como prevenção. Ele sempre fala do programa Agita, e agora o Dia Mundial da Atividade Física, dia 6 de abril, foi bem lembrado aí, juntamente com a proposta de redução de problemas e doenças na saúde, principalmente as cardiovasculares. Então, agradeço novamente a oportunidade, lembrando que o recado que eu gostaria de deixar a todos aqui é de educação na saúde e saúde com educação. Agradeço novamente a oportunidade, uma boa noite a todos. Nós que agradecemos.